Fala galera, aqui é o Cleito Ribeiro e neste último vídeo eu vou falar a respeito do Media Encoder, tá? Se você não nos segue ainda nas redes, segue lá que postamos as novidades por lá também, ok? Bem, então eu estou aqui com a minha segunda animação, aquela animação bem simples, e vamos mostrar uma outra forma de renderizar que eu acho mais eficiente. Então eu tenho que deixar a minha composição selecionada, no caso aqui é a única que está aqui, então vou deixar selecionado. Vou lá nas opções de composição, venho aqui no Adobe Media Encoder Q ou atalho Ctrl Alt M. Ele basicamente também é o mesmo processo do Premiere, tá? No caso eu não vou mostrar no Premiere porque eu não uso muito o Premiere para isso. Então aqui ele abriu a minha animação. Aqui ó, número 2, ele abriu aqui ó. Então o que ele faz? Ele copia todo o meu recurso, todo o meu parâmetro, todo o que foi feito nessa composição aqui no Media Encoder, tá? Então ele já está aqui. Por padrão, o que ele acontece? Ele aqui ó, temos algumas opções que podemos alterar, tá? Então quando mudamos aqui ó, agora ele me abre um campo muito maior de opções que eu posso estar escolhendo, que na verdade seria um tipo de formato. Eu posso escolher qualquer formato aqui para coisas específicas. Então, por padrão, eu deixo esse H264, tá? Então já começa por aí. Então, o porquê que tem agora tanto formato o Media Encoder? Porque ele, se você olhar aqui ao lado, nessas pré-definições de usuários e grupos, então depende muito para onde que você quer utilizar este vídeo que você vai renderizar, tá? Então, para alguns formatos específicos, ele identifica algumas opções. Por exemplo, se fosse para fazer esse tipo de animação para cinema, por exemplo, olha só, olha o parâmetro que ele precisa. É nesse parâmetro. Então se eu selecionasse, ele ia mudar aqui os parâmetros e ia renderizar aquele meu vídeo para esse parâmetro aqui. Se fosse usar para por exemplo, algum dispositivo móvel aqui ó, então qual dispositivo móvel você ia usar? Então se eu selecionasse algum aqui, ele ia mudar os parâmetros aqui. Se fosse para alguma transmissão ó, ou rede social, por exemplo ó, você pode escolher, ó, Facebook, Vimeo, YouTube, enfim. Independente do formato que você escolha, ele vai mudar os parâmetros aqui, tá? Para cada elemento específico você pode renderizar. Então existem esses recursos aí que podemos utilizar. Bem, clicando aqui na seta ao lado, aí você vê todos os formatos que ele pode utilizar quando escolhemos o formato de H264, tá? Que é o que eu mais uso. Por quê? Porque eu uso mais para internet, o YouTube, o Facebook, enfim. Então eu só escolho o parâmetro aí. E aí ele faz o processo de renderização, tá? Então nesse caso, o que geralmente eu faço? Eu só escolho o formato que eu quero e deixo aqui, ó, no caso a taxa de bit alta. Então por padrão ele vai reconhecer tudo que foi utilizado aqui com a qualidade total e ele vai aplicar aqui nesse parâmetro, tá? Aqui ele me mostra onde ele vai salvar. Clicando eu posso escolher aonde eu quero salvar o meu vídeo. No caso eu vou escolher lá aquela pastinha que criamos, tá? E ele vai salvar no formato de MP4, como você pode ver aqui, ó. Então o MP4 nesse sentido ele acaba se tornando um pouco mais leve. Então qual é a vantagem de utilizar aqui o Media Encoder? Olha só o que eu posso fazer. Então quando eu clicar aqui na opção de play, eu vou dar início à renderização. Então ele vai renderizar toda essa animação que criei lá no After Effects aqui no programa. Então quando eu der um play, enquanto ele vai lendo aqui, eu posso simplesmente minimizar, posso criar outra animação aqui, né, qualquer, enquanto lá está renderizando, por exemplo, né?
Posso utilizar aqui os recursos, aqui os parâmetros para adiantar outro trabalho enquanto ele está renderizando, tá? Quando ele finaliza, ele dá essa setinha aqui de concluído e aí mostra aqui ao lado, tá? Então esse processo nos auxilia bastante nesse sentido. Então enquanto ele vai renderizando lá, você pode estar fazendo outras coisas, adiantando um outro lado. Então vamos ver como ficou. Indo lá naquela pasta de animação, clicando 2 vezes, tá aqui a minha animação. Certo? Certinho, no jeito. E olha a diferença no tamanho. Essa animação tem 15 segundos e aqui também tem 10 segundos. Olha o tamanho disso daqui. 705 mega. O outro que é 15 segundos. Olha o tamanho que ficou. Que diferença, hein? Sem perda de qualidade. É uma das opções recomendadas que você utilize o Media Encoder e assim você poder renderizar o seu vídeo de uma maneira mais eficiente e assim poder adiantar os outros lados aí das suas animações ou outros trabalhos, caso queira. Bem, eu disse que era o último vídeo deste treinamento, mas teremos um vídeo bônus. O que é? Dá uma verificada no próximo vídeo. Se você não nos segue ainda, segue lá que postamos as novidades por lá também. E se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!